Voltamos a falar da mudança no comando do Exército. O presidente Lula já está de volta a Brasília, onde se reuniu com ministros. Marília Sena volta aqui com a gente no Jornal Jovem Pan e acompanha tudo de perto. O ministro da Defesa deu alguma explicação para a troca, Marília? Oi, Paula, boa noite novamente para você e para todos que nos acompanham. Sim, como você informou, o presidente Lula já chegou de Roraima, está em Brasília, chegou aqui no Palácio do Planalto por volta das 18h30 e logo após chegou o ministro da Defesa, José Múcio. José Múcio apresentou o novo comandante da Defesa, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Ele disse que as relações após os atos do dia 8 de janeiro, os atos que depredaram a sede dos três poderes aqui em Brasília, após esses atos, as relações, principalmente com o comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança e aí o governo Lula resolveu logo sanar esse problema. Vamos ouvir o que disse José Múcio. Hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. E os senhores posteriormente terão condições de conversar com ele melhor, porque hoje foi um dia de muitas tratativas, e a partir da próxima semana, quando houver oficialmente a passagem, os senhores vão ter a oportunidade de conversar com ele e relatar tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Múcio não permitiu nenhuma pergunta aí por parte da imprensa sobre esse episódio, Paula, mas eu lembro que ontem o novo general do Exército, ele fez um dos discursos mais incisivos depois das eleições que trouxeram Lula de volta ao Palácio do Planalto. Ele afirmou que o Brasil enfrenta um terremoto político que deve ser superado, acrescentou ainda que o Exército é uma instituição de Estado e que deve ser apolítica e apartidária. Portanto, é ele que assume aí agora o Exército Brasileiro. Paula. Marília, você que está aí em Brasília, eu queria que você falasse para a gente como é que está esse clima aí de entra e sai. Fala mesmo um pouco para a gente entender esse pronunciamento muito rápido que acabou fazendo Múcio, né? De uma forma muito pequena, muito curta, não quis dar nenhum tipo de entrevista aí mais prolongada. Como é que está esse clima aí em Brasília para a gente compreender melhor aqui o pessoal aqui do Jornal Jovem Pan? Paula, a demissão do general Arruda pegou todo mundo de surpresa, né? Porque ontem o Lula teve a primeira reunião dele com os comandos das forças militares aqui do Brasil. José Múcio estava presente e aí, após a saída, Múcio conversou com jornalistas e disse que era hora de virar a página, se referindo aos atos do dia 8 de janeiro, porque a gente já tinha a informação de que estava acontecendo um atrito entre o Exército Brasileiro e Lula. E aí Múcio disse, não, a gente já vai virar essa página. E aí, enquanto o Lula estava em Roraima visitando os povos Yanomamis, saiu a notícia de que Arruda tinha sido demitido. Aí a gente gerou aquele burburinho, né? Todo mundo correu ali para a porta do Ministério da Defesa, porque havia a informação de que Múcio, ministro da Defesa, ia ter uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, porque Lula estava em Roraima. Mas aí essa reunião não aconteceu no Ministério da Defesa. A gente veio aqui para o Palácio do Planalto, hoje é sábado. Geralmente a gente não vem aqui para o Palácio do Planalto nem sábado nem domingo. Aqui só funciona de segunda a sexta. Mas a gente veio aqui para o Palácio do Planalto por volta das 17 horas e aí esperamos o presidente Lula chegar. Lula chegou por volta das 18h30. Depois Múcio apareceu e aí esse foi o único pronunciamento dele, porque estávamos todos aqui esperando, né? Tinha uma expectativa de sair uma nota. A gente ficou esperando antes mesmo do Lula chegar no Planalto que uma nota saísse. Mas não, Múcio veio pessoalmente, fez esse pronunciamento e isso deve repercutir durante toda essa semana que chega aí, né, Paula?
por enquanto foi isso. Amanhã o presidente Lula viaja para Buenos Aires, ele tem um encontro com a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, e aí ele ressaltou lá em Roraima hoje que não queria deixar algumas questões do Brasil se referindo aos Yanomamis pendentes antes de fazer a sua primeira viagem internacional no seu terceiro mandato. E também não quis deixar essa aqui das Forças Armadas pendentes, né? Veio ao Palácio do Planalto, se encontrou com José Múcio e amanhã vai para a Argentina, depois para o Uruguai. Paula. Perfeito, Marília. Era exatamente isso que a gente queria saber, esse bastidor, esse entra e sai aí de Brasília com a chegada de Múcio. Muito obrigada, Marília. Uma ótima noite a você.